O gênero Homo, do qual fazemos parte, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Suas espécies se diferenciavam dos hominídeos anteriores, principalmente pela capacidade de produzir artefatos. O período entre o aparecimento do gênero Homo e a invenção da escrita é chamado de pré-história, e a sua primeira fase, que é a mais longa, recebe o nome de Paleolítico. No Paleolítico, os indivíduos viviam em pequenos grupos e mudavam constantemente de lugar para caçar animais, coletar frutos ou procurar áreas melhores para construir suas moradias e se proteger do ataque de animais. Ao descobrirem que as pedras podiam ser talhadas com golpes de outras pedras, os homens do Paleolítico passaram a fazer pontas de flechas, lanças, pedras de arremesso e machados para a caça e a pesca. O ser humano começou a dominar o fogo há aproximadamente 500 mil anos. Esse grande avanço lhe permitiu aquecer as moradias, cozinhar os alimentos e proteger-se dos animais perigosos. As vestimentas eram feitas com o couro e a pele de animais caçados. Depois de fixado no solo com estacas, o couro era esticado e raspado com pedras e costurado com agulhas feitas de osso. Além de se refugiarem em cavernas ou viverem a céu aberto, os homens do Paleolítico também construíam moradias com galhos, peles de animais e ossos. Para a pesca, os homens do Paleolítico utilizavam lanças e também arpões com dentes feitos de ossos. Os homens saíam para caçar em grupos e espantavam os animais com tochas acesas para que caíssem em armadilhas. O mamute era um dos principais alvos dos caçadores, já que fornecia muita carne e seu couro e ossos serviam para construir cabanas e refúgios. No Paleolítico ainda não havia divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas acredita-se que, observando a germinação das plantas, elas tenham descoberto a agricultura no final desse período. Há 14 mil anos atrás, a Era do Gelo estava acabando. Com o gelo derretendo, oceanos aumentaram e os litorais mudaram. Algumas barreiras ambientais entre as populações desapareceram, mas em outros lugares, novas barreiras apareceram. A temperatura e a precipitação aumentaram dramaticamente. E algumas áreas tornaram-se tão ricas em plantas e animais que as pessoas já não tinham de viajar em busca de comida. Ao invés disso, as pessoas se estabeleceram em aldeias mais permanentes, baseadas no forrageamento. Com plantio de sementes de grãos selvagens perto de suas casas, eles poderiam complementar seus suprimentos de alimentos e ficar no mesmo lugar durante todo o ano. Talvez, como eles se tornaram mais sedentários, tinham mais oportunidades para outras atividades. Em qualquer caso, as populações cresceram e muito em breve o crescimento das famílias nas aldeias tornou o estilo de vida nômade menos adequado. Em alguns lugares, durante as secas ou invernos rigorosos, as plantas e animais selvagens não podiam mais suportar a todos. De forma independente, em todo o mundo, as pessoas começaram a fazer a mesma descoberta, que iria mudar as sociedades humanas e o ambiente natural para sempre. Eles desenvolveram a agricultura. Não é uma escolha óbvia. Caçadores-coletores podem fornecer alimentos para suas famílias trabalhando apenas alguns dias por semana. A agricultura, por outro lado, é um trabalho árduo e um trabalho de tempo integral. Mas,
a agricultura fornece mais comida para alimentar populações maiores, consistentemente. Aldeões começaram a depender mais e mais de seus plantios. E assim que variedades mutantes de grãos selvagens ocorreram, estes agricultores escolheram as culturas com sementes maiores e grãos mais unidos, que eram mais fáceis de colher. As pessoas também domesticaram os animais selvagens locais. Vilarejos cresceram, especialmente em áreas com solo fértil, e tornaram-se cidades. E as pessoas que se estabeleceram ficaram mais distantes do mundo natural. Há 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia, haviam cidades com prosperidade, riqueza e uma nova ordem social. Quem controlava os suprimentos de grãos exercia o poder. E algumas pessoas não tinham mais que encontrar ou produzir seus próprios alimentos, mas sim trocar seus serviços para comer. Sociedades agrícolas logo se tornaram o modo de vida dominante das pessoas. A população mundial explodiu, originando mais trabalhadores para produzir mais culturas. Para alimentar mais bocas, mais terras tiveram que ser devastadas para a agricultura. Por vezes, cidades inteiras eram realocadas quando os solos não podiam mais sustentar cultivos repetitivos. E a cada ano, pessoas conduziam seu gado cada vez mais longe para pastar. Grupos que haviam sido separados por milhares de anos entraram em contato, enquanto eles viajavam em busca de trabalho e produtos comerciais. Novos meios de transporte colocaram culturas distantes em contato. Novas famílias produzidas por esses contatos miscigenaram as distinções genéticas. Em todo o mundo, agricultores migrantes encontravam caçadores-coletores. Na África subsaariana, por exemplo, os agricultores espalhavam-se ao leste e ao sul do Atol Camarões, há cerca de 5.000 anos atrás. Ao longo do caminho, eles se encontraram e absorveram coisas de muitas das pessoas cujos antepassados tinham vivido lá por milhares de anos. Alguns caçadores-coletores que viviam próximos das comunidades agrícolas começaram a cultivar por conta própria. Mas outros seguiram áreas inadequadas para a agricultura. Cerca de 1.500 anos atrás, a agricultura dominou a maior parte da África subsaariana. Mas o deserto do Kalahari, que era muito severo para a agricultura, continuou a ser a casa de caçadores-coletores que mantiveram não só muito do seu estilo de vida, mas também a sua linguagem. No entanto, na maioria dos lugares ao redor do mundo, a agricultura triunfou. Assim que os novos agricultores em cada continente expandiram-se e absorveram outros grupos de caçadores-coletores, diferenças genéticas começaram a desaparecer, preparando o palco para o mais recente capítulo da história humana.